publiquei um e-book na Amazon. É isso mesmo. Eu acabo de publicar um e-book na Amazon e eu vou trazer aqui para você um pouquinho de como foi a minha trajetória até chegar nesse ponto da publicação. Antes de chegar nesse ponto da publicação, eu vou trazer aqui um pouquinho da minha vida, que no colégio ainda eu tive desejo de escrever, eu comecei a escrever alguns textos, fiz alguma coisa, produzi alguma informação, que seja. E eu compartilhei isso com algumas pessoas e essas pessoas riram da minha cara. Não colaboraram com essa ideia, não me incentivaram e naquele momento, aquele meu desejo, eu coloquei numa caixinha do esquecimento e deixei pra lá. Nunca mais toquei no assunto, nem pra mim mesmo, caiu no esquecimento de fato. E aconteceu que durante anos isso ficou lá guardado, até que pouco antes da pandemia eu comecei a escrever algo de novo, assim, retomei essas ideias e comecei a escrever algo técnico, algo que eu estava ali trabalhando e produzindo alguma coisa, mas também por questões de prioridades e diversas outras coisas, e eu acabei deixando novamente lá na conta do esquecimento e tchau. Até que finalmente eu voltei com essa ideia, peguei o que eu tinha de próximo que eu pudesse utilizar, me ajudar a produzir esse resultado final, que foi a publicação desse e-book, e simplesmente fiz. E o resultado de todo esse trabalho foi justamente uma publicação na Amazon da forma mais simples, tá lá e disponível, e é isso que aconteceu. E eu vou dar continuidade aqui nesse vídeo explicando para você como foi um pouco dessa jornada, claro, sem muitos detalhes, porque isso vai ser parte do seu trabalho, da sua caminhada, caso você realmente queira dar continuidade na produção de um e-book e se tornar um escritor, uma escritora. Meu objetivo aqui vai ser simplesmente explicar como foi um pouco dessa jornada. Então agora eu vou compartilhar com você como foi esse passo a passo, de forma resumida, para que você, de repente, se tiver desejo, siga em frente. Eu imagino que você já tenha visto por aí, pela internet, várias informações a respeito da utilização de inteligências artificiais na produção de conteúdo, na produção de livros, imagens, tudo o que você imaginar, certo? Então foi isso que eu fiz. Comecei a pesquisar sobre como utilizar inteligência artificial para diversos assuntos, diversas tarefas, e me deparei com esta situação de como utilizar o ChatGPT ou inteligência artificial para escrever um livro. E foi aí que eu peguei essa informação e comecei a voltar atrás no tempo, aqui na minha memória, na minha caixinha do esquecimento. Lembrei da ideia e, ok, por que não? Comecei a produzir o meu livro. Então, o que eu fiz? Eu simplesmente comecei a conversar com a inteligência artificial. Expliquei para ela que tinha intenções de fazer um livro. E ela, diferente lá do passado, ao invés de me julgar e dizer que a ideia enfim, que seja, ela não riu da minha cara e ela simplesmente disse: ok, beleza, vamos escrever sobre o quê? E foi aí que eu comecei a conversar com essa linguagem de computação, que eu passei algumas informações, ela me devolveu outras e a gente começou a trocar informações. Eu dizia mais ou menos como eu queria, dava uma descrição, dava uma orientação, ela me devolvia outra informação e eu fui fazendo esse trabalho, refinando até chegar no resultado que eu considero algo publicável, e foi o que eu fiz. Porque o meu objetivo era fazer de ponta a ponta, desde a ideia até a publicação, e foi isso que eu fiz. Conversando com a inteligência artificial, trocando ideias, sem julgamentos, sem ela rir da minha cara. Então eu cheguei no resultado que eu considerei ideal, mínimo e publicável. Minha concepção. Fiz isso e aí eu pensei, o que é que eu vou fazer agora? Enquanto eu descobria como escrever um livro, como criar um livro utilizando inteligência artificial, eu me deparei também com situações de informações, a respeito de como diagramar, de como criar uma conta na Amazon e fazer a autopublicação. Pegar o meu livro e colocar na Amazon para vender. E foi isso que eu fiz. Continuei a pesquisa, encontrei várias pessoas explicando como é que faz títulos, como é que faz o livro, como é que publica, enfim, tudo.
Nessa segunda fase, que foi justamente quando eu descobri que eu tinha que diagramar, deixar ele, o livro mais legível, bonitinho, enfim, eu descobri que eu tinha que fazer essa parte, claro, diagramação, e foi quando eu me deparei na situação de, ok, o resultado primeiro não estava lá muito satisfatório, por conta que isso ficou visível na diagramação. Então, minha experiência foi que, nesse momento, eu percebi que eu precisava refazer. Então, eu voltei a conversar com a inteligência artificial, explicando alguns ajustes, e fiz novamente, refiz. Se você tiver interesse em saber como é que ficou essa minha experiência, eu vou deixar o link aqui na descrição desse vídeo, tá? E eu quero saber de você, se você aí tem algum sonho, algum desejo, que em algum momento você compartilhou, não te ajudaram, riram da sua cara e você colocou ele lá na conta do esquecimento. Eu gostaria de saber se você tem essa vontade de fazer algo diferente. Se sim, eu gostaria que você deixasse seu comentário, sim, eu tenho. E eu vou deixar aqui o meu desejo para você, força, que você tire isso do esquecimento. Procure informações, procure, digamos, ajuda, ferramentas e ponha em prática esse seu sonho e faça acontecer essa sua, digamos, essa sua veia empreendedora e siga em frente. E eu te desejo muito sucesso nessa sua jornada, nessa sua caminhada de trazer novas ideias ao mundo e compartilhar isso com as pessoas. Fico por aqui e até um próximo vídeo.